Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre ansiedade. E eu vou falar a minha experiência que eu tive desde a infância até os dias de hoje. Posso dizer que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então vamos começar. Quando eu tinha 8 anos, por aí, eu tinha uma mania muito grande. Eu tinha um relógio e eu tinha uma mania muito grande de ficar controlando as horas. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ficava olhando no relógio para esperar da hora exata para fazer aquela coisa. Por exemplo, se eu tivesse que escovar dente para dormir, e eu dormia 8 horas em ponto. Se eu fosse deitar 8 e 1, eu já perdi o sono, eu já começava a fazer maior confusão dentro de casa. E a ansiedade, ela sempre me deixa muito nervosa. Quando as coisas saem do trilho, eu começo a ficar muito nervosa e eu perco a noção do que eu tô fazendo. É uma coisa assim que eu não consigo explicar. Então, quando dava 8 horas, eu tinha que estar na cama. Porque se desse 8 e eu não estivesse na cama, eu já começava a ficar muito estressada, muito nervosa mesmo. E eu xingava minha mãe, batia na minha mãe. Tipo, eu não podia sair de casa, por exemplo. A minha mãe queria me levar para algum lugar, só que ela não podia me levar, porque 8 horas eu tinha que estar na cama. E não é uma coisa assim, que é birra. Não, era uma coisa que me deixava descontrolada. Eu não conseguia fazer nada se eu não, tipo, eu tinha que dormir 8 horas mesmo. E então, se eu tinha que escovar o dente, eu tinha que escovar o dente 7h50, 19h50, porque senão eu ia perder o controle do horário. Então, isso era uma coisa da minha cabeça. Eu tinha um relógio no braço e eu ficava controlando ali o horário. Por exemplo, eu tinha que tomar banho para ir para a escola. Então, eu tomava banho 10 horas, tipo, e eu ia para a escola meio-dia. Então, era 2 horas. Eu podia fazer várias coisas, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia perder o horário. E hoje eu tenho isso ainda. Eu sou muito controladora. Tipo, o horário tem que ser super certinho. Eu ainda não consigo, vou dizer que eu não consigo fazer muitas coisas fora do horário. Eu tento me controlar porque eu sei que é uma coisa que é minha, mas eu tenho que me controlar porque as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Então, eu tento me controlar. E aí, isso durou até os 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu fui pro ensino fundamental e eu tava no ensino fundamental e eu comecei a desmaiar. Tipo, do nada eu desmaiava. E eu fui percebendo que eu sempre desmaiava perto de alguma coisa muito importante, algum evento muito importante, tipo provas, trabalhos, alguma coisa assim, eu sempre desmaiava. Eu chegava em casa da escola muito estressada e eu desmaiava. E aí eu tava fazendo o tratamento psicológico e a minha psicóloga era pediatra também. Então ela me orientou minha mãe na época para me procurar um neurologista. Então eu fui no neuro e ele me receitou o medicamento na época que eu tomei, mas aí depois ele me deu alta. E eu fiquei bem até a faculdade, vamos dizer, né, que eu fiquei bem até a faculdade. Não tive crises de desmaio, minha ansiedade tinha diminuído bastante. E quando eu cheguei na faculdade, era tudo novo. Você sai do ensino médio e vai pra faculdade, tipo, é um mundo completamente diferente. Incrível que eu não tinha ansiedade pra fazer o vestibular, pra fazer o Enem. Eu ia super de boa, não tinha preocupação, tipo, se eu passar, eu passei. Se eu não passar, o ano que vem eu passo. Então, é uma coisa assim que até hoje eu não entendo. Eu não estava muito preocupada. Eu tenho que passar na faculdade. Eu não sei se é porque eu tinha 17 anos, então eu não estava tão preocupada.
era muito nova. Então, o ano que vem eu passo, o ano que vem eu só vou ter 18 anos, então não vai fazer tanta diferença. E a minha mãe, ela nunca assim, ela me cobra bastante, mas ela nunca falou, se você não passar no vestibular esse ano, você vai ter que fazer outra coisa. Não, ela sempre me deu espaço bastante para escolher o que eu queria fazer, né, em questão de estudos. E então, quando eu entrei na faculdade, era um mundo completamente diferente, era coisas que eu nunca tinha visto na vida. Era trabalhos que você tinha que fazer na norma, e eu nunca tinha feito um trabalho na norma, a BNT, na norma da minha faculdade, né, da Unesc. Eu faço faculdade de enfermagem. Então, eu comecei a pirar no primeiro período. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha prova de bases biológicas prática e eu estava no hospital, porque minha pressão estava em 180 e impressionante que não era nada cardiológico. Eu fui no cardiologista e estava tudo normal. E nessa época eu pesava 91 quilos, eu comia sem perceber a quantidade que eu estava comendo e eu não me dava conta do que eu estava virando. Eu não dava conta do tamanho que eu estava e do peso que eu estava. Então eu fui de novo, o cardiologista me encaminhou pro neuro e eu fui no neuro que já me atendia. E ele passou um medicamento, eu tomo ele já tem 2 anos e eu fiquei bem até o 4º período, vamos dizer. No 4º período eu tinha uma matéria, semiologia e semiotécnica de enfermagem, e é uma matéria bastante puxada. Só que eu não sinto sintomas de ansiedade, eu não sinto nada. Tipo, eu acho que eu estou normal e quando eu vou ver, eu sempre estou no hospital por causa disso. E eu me lembro que, eu não lembro exatamente se era uma prova que eu ia ter na semana seguinte, alguma coisa do tipo. E eu estava estudando muito, né, na semana anterior, eu estava estudando bastante. E eu sempre tenho horários a cumprir durante a semana de estudo. E cada dia eu tenho que estudar 5 horas. Então, eu estudo bastante, né? E esse dia eu falei, não, eu vou estudar mais que 5 horas. E eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. E chegou no horário do almoço, eu falei com a minha mãe, mãe, estou sentindo muita dor de cabeça. Aí eu fui, tomei um remédio de dor e deitei. Assim, eu vou descansar um pouco, depois eu volto a estudar. Eu deitei, fiquei uma hora deitada e a minha cabeça só piorava, minha cabeça doía mais ainda. Aí eu falei com minha mãe novamente que eu tava com dor de cabeça. Aí ela falou assim, toma outro comprimido. Eu fui e tomei o outro comprimido. E era um medicamento que eu tô acostumada a tomar, então não tem nada a ver com o medicamento, porque eu tomo ele a minha vida inteira. E eu continuo tomando e não deu nenhuma reação, não dá nenhuma reação. Então isso não tem nada a ver com medicamento, porque as pessoas podem pensar, foi porque você tomou 2 comprimidos, tal. Não, não tem nada a ver. E eu deitei novamente e eu comecei a tremer o corpo todo. E era involuntariamente. Eu tentava parar, mas eu não conseguia. E eu comecei a tremer o corpo todo. E a minha mãe já tinha saído para trabalhar. E a minha avó estava em casa. Eu chamei ela, perguntei, vó, eu tô tremendo? Aí ela falou assim, sim, você tá, para. Aí eu falei assim, eu não consigo parar.
E aí eu comecei a ficar com falta de ar. E aí a minha avó e a minha madrinha, que é minha mãe, não podia sair do escritório, me levaram pro hospital. E eu cheguei lá, o médico nem sequer encostou em mim, nem olhou pra mim. O técnico de enfermagem que foi conversar com o médico, e ele foi na porta do quarto, olhou e me perguntou se eu tava tomando alguma coisa, se eu tinha usado alguma coisa. Eu falei que não, que eu tinha tomado o remédio. Aí ele passou o medicamento, que agora eu não sei qual que é, porque eu nem sabia onde que eu tava. E eu fiquei lá, eu cheguei lá, era umas 2 horas da tarde. Eu fiquei lá até 5 horas da tarde e ainda não tinha passado. Ele me deu alta, eu vim pra casa ainda tremendo. No outro dia eu fui pro neurologista, que ele passou vários exames, só que não era nada neurológico. Então foi subentendido que era a ansiedade. E então ele continuou, né, com o medicamento, só que em dosagem maior. E hoje em dia, em semana de prova, início de semestre, final de semestre, eu tomo 2 medicamentos por dia, um de manhã e um à noite. E em dias normais, né? Vamos supor, eu tomo um comprimido, eu tomo um à noite. E eu estou em fase de retirada. Então eu tô tomando um dia sim, um dia não. Porém, o médico sugeriu que eu continuasse tomando um dia sim, um dia não, até eu terminar de fazer a faculdade. Só que eu quero tirar, não quero ficar tomando medicamento, mas eu sei que se eu parar, alguma coisa vai surgir, porque sempre surge um sintoma. E é bastante assim complicado conviver, porque além que eu fico muito estressada quando algo sai do controle, e é uma coisa que é muito difícil de controlar mesmo, porque você acha, você tem que conseguir controlar, só que quando é como se você ficasse cego, você não consegue entender o que está acontecendo, você perde a noção do que você está fazendo, porque a sua ansiedade tá no pico. Então é muito constrangedor, porque às vezes você faz coisas que você não quer fazer, e principalmente eu, porque eu tenho horário muito descontrolados, então é muito complicado atingir esses horários, principalmente agora que eu tô fazendo faculdade. E muita coisa mudou nesse 5º período, porque eu tinha aula no hospital, então tinha dia que eu não conseguia estudar essas 5 horas, então era muito complicado até eu conseguir diminuir essa carga horária da minha cabeça que eu tinha que estudar. E eu também tenho um problema muito sério que é com números. Eu sempre tive uns probleminhas com número, e é sempre ligado mais à higiene. Então eu tenho que tomar vários banhos por dia e lavar a mão até um certo número que eu imagino que esteja limpo. Então a minha mãe, a minha família, poucas pessoas sabem sobre isso, eu tô contando aqui pra vocês. Mas eu acho que a minha mãe sabe com certeza, mas poucas pessoas da minha família que sabem mesmo sobre isso. E esse negócio é muito engraçado, porque eu demoro muito no banho e eu demoro muito no banheiro, tipo, lavar a mão, essas coisas assim. E todo mundo fica, nossa, quando eu viajo, nossa, você demora muito. E
vamos, mas eu não consigo, ainda não consegui tirar isso de mim. E eu espero que um dia eu consiga mesmo esquecer essas quantidades que eu tenho que atingir, porque é um pouco constrangedor quando você não tá em casa ou quando alguém tá na sua casa, porque as pessoas reparam a quantidade de vezes que você vai lavar a mão, a quantidade de vezes que você vai tomar banho, o tempo que você demora no banho. Então é muito triste, porque isso é uma coisa que o cérebro engana muito, porque às vezes eu penso, nossa, eu tô melhor, e quando venho ver, voltou tudo de novo. Então é isso, eu quis passar um pouco da minha experiência para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Então, foi mesmo uma conversa e eu contei muitas coisas que muitas pessoas não sabem, praticamente é só minha família mesmo que sabe, alguns amigos, mas não assim tão descaradamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos.